Bate-papo na internet, é só pra falar de busão. Segue o nosso podcast, deixa seu like, irmão. Cada dia uma aventura, cada linha uma história. Os heróis das nossas ruas, recordando suas memórias. No Códigos 64, uma história linda se conta, com um sorriso no rosto, é lá que a gente se encontra. No Códigos 64, uma história linda se conta, com um sorriso no rosto, é lá que a gente se encontra. Estamos começando mais um episódio dos Profissionais de Transporte, Podbus 64. Tamo junto e misturado sempre. E hoje é um episódio especial que nós vamos romper uma bolha aqui. O cara que trabalhou, começou no ônibus, a vida inteira no ônibus. Hoje ele não está no ônibus, mas como a gente já trouxe carreteira aqui, motorista que saiu do ônibus foi pro caminhão, hoje a gente está trazendo um caminho inverso. Ele trabalhou muito tempo no ônibus, hoje ele está no caminhão, é um instrutor de telemetria numa grande empresa aí, transporte de produtos químicos, vamos dizer assim, petróleo e derivados. Ele está aqui, seja muito bem-vindo, Franklin. Obrigado. Franklin, que já participou dos cursos aqui da Bus 64, Sim. Um cara que a gente se conectou ali já no networking do LinkedIn, WhatsApp, falamos bastante, trocamos bastante experiência. Fiz o convite, já aceitou de pronto. Quero contar minha história aí no Podbus 64. Franklin, sinta-se à vontade para contar a sua trajetória ali no ônibus, e aí depois a gente vai falar um pouco também desse trabalho que você faz hoje com a instrutor de telemetria, né? Sim. Que agora é a febre do momento, agora tá no ônibus, tá no caminhão. Telemetria, para quem não conhece e segue o nosso canal aqui, telemetria é um consumo de combustível, é uma tecnologia que ajuda a reduzir o consumo de combustível nos ônibus, caminhões, veículos de grande porte, né? E em cima disso, as empresas estão trabalhando aí até o treinamento com o motorista. Conta Sim. aí para nós um pouquinho, por favor. Bom, obrigado, né, Edu, por ter convidado aí a gente tem conhecido, né, pelo LinkedIn, convidado para essa bate-papo bacana, que até eu acho bem interessante estar podendo passar as informações e os conhecimentos que a gente tem, né, no percurso. Bom, no começo, eu comecei mesmo com o jogo do bicho com a minha mãe. Minha mãe, fui querer jogar no bicho lá e ganhei era 2.000 cruzeiros na época, e eu vi um busão lá na vitrine, eu falei que era aquele busão. Daí eu comprei aquele busão, foi onde a primeira paixão minha foi ali. De criança já? De criança, já comecei daquele jeito ali. E eu coloquei na minha cabeça ali que eu queria o ônibus, e na minha família não tem ninguém, um motorista. Meu pai era mestre de obra, né, falecido hoje. Minha mãe sempre foi dona do lar, né, que ela fazia salgados para vender, assim, ajudava em casa. E assim eu falei, eu vou ser motorista de ônibus um dia ainda. Daí eu comecei trabalhando vendendo salgados, juntando dinheiro. Daí eu fui fazer vendas em loja de 99, na FEB no momento. E eu falei pra minha mãe, eu quero ser motorista, mas pra isso tem que tirar a habilitação. Ela falou, então eu vou te ajudar. Daí que ela fazia? Ela pagava a habilitação, eu tirava e já entrei numa distribuidora de Havaiana. Daí eu comecei a fazer a separação ali, e nessa época, uma certa viagem, faltou motorista. E quem que tinha habilitação? Eu. Daí falou, você vai? Eu falei, vambora. Uma Kombi. Aí tudo começou na Kombi. Daí enchei o caixote e vambora. Daí eu falei assim, poxa, já tô um ano na Kombi. Falei, pô, eu quero mais. Eu quero crescer, eu quero ter mais conhecimento. E vi aqueles busão grande. Daí eu falei, nossa, eu vou ter que encarar. Daí eu consegui fazer o teste na empresa Voa, de Ourinhos. Uma grande empresa também. Que lá foi onde eu adquiri o conhecimento. E fiquei lá 1 ano e 3 meses. Daí surgiu a oportunidade de trabalhar lá em Blumenau, Santa Catarina. Daí eu tinha uma 125, YBR. Daí meu colega falou, vambora, vamos encarar isso aí. Eu falei, cara, é longe. Porque eu morava em Ourinhos na época, né? Eu falei, é longe pra caramba, mas nós vai. Foi nós dois de 125 pra baixo. 2 caras na moto? 2 caras e um cachorrinho ainda, que era o xodó dele, um pincher, cara. Pensa na figura. Aí saímos de madrugada, chegando em Curitiba, cara, nós cansados, que era 2 horas da manhã. Daí encostamos lá embaixo de um galão de gás. Falei, vamos tirar um chilinho aqui, cara? Não, vamos tirar um chilinho. Tirar um chilinho de meia hora. E um frio, que lugar frio, que nossa senhora. Daí terminamos chegando no outro dia. O bom do Sul, que tem bastante emprego. Daí chegamos lá, no mesmo dia fizemos o teste. No outro dia eu tava trabalhando na Circular, né? Que lá chama Coletivo Rodoviário, que são 2 empresas que tem lá, né? E lá eu fiquei 1 ano e 4 meses.
Daí lá tem a catarinense, só que naquela época exigia 30 anos de idade. Eu tava com 19 para 20 anos. Ah, só pegava acima dos Acima 30. de 30 anos. Então daí eu fui lá fazer teste, aí ele falou assim, não, você só pode entrar aqui e fazer o teste acima de 30 anos. Eita, nós, aí tem chão. Então tem muita bagagem para queimar. Daí fiquei esse tempo, daí surgiu a oportunidade de uma carreta. Daí eu nunca tinha trabalhado com carreta. Daí o dono da transportadora que eu trabalhei lá, ele me ensinou a conduzir uma carreta. Daí eu fiquei mais 2 anos. Daí de lá eu falei, não, eu quero ônibus. Daí eu voltei pra Ourinhos. É o diesel na veia, tava apaixonado diesel, pelo não, ônibus. Não, eu quero o tinha. ônibus. Ah, se você comprou o ônibus quando você era criança, já tava ali. Não vai, não ia, né? Daí eu peguei e voltei pra Ourinhos. Daí lá eu entrei na Princesa dos Campos. Daí lá eu fiquei fazendo o suburbano. Daí eu fui pra linha rodoviária. Daí só tinha linha. Daí só teve uma época que só tinha vaga na área suburbana. E eu queria carro grande. Sempre pensando grande. Daí falou, ó, então você vai ter que ficar no suburbano porque não temos vaga. Daí eu fui pra Garcia. Daí eu fiz o teste lá, fiquei na Garcia um tempo. Daí conforme os colegas meus falaram assim, ô, vem pra cá, vamos trabalhar no combustível, vamos trabalhar na câmera fria. Eu falei, pô, é um conhecimento a mais, né? Eu sempre aprender. Eu fui pra câmera fria. Mais 2 anos na câmera fria. Daí eu voltei pro busão de novo. O busão perseguindo. Daí eu fui lá pra Brasil Sul. Daí eu fiquei um tempo na Brasil Sul. Daí surgiu a oportunidade na aviação moto. Daí eu peguei e voltei para Ourinhos de novo. Daí eu fui trabalhar na Circular Voa novamente. Daí eu fiquei lá mais um tempo. Daí eu não resisti e voltei para Mota. Daí eu trabalhei... Fiquei 4 anos, quase... Não, perdão. Ficou 2 anos e meio. Fiquei na Mota. Né, que lá até ocorreu um acidente, no caso, comigo ali. Chegando aqui em São Paulo. Só para mim traçar a linha do tempo aqui. Então, nas empresas de transporte, você teve sempre no suburbano ou urbano e o rodoviário. Isso. Eu sempre pergunto, porque assim, teve cara que foi pro fretamento, aí foi urbano, rodoviário e tal. Tem bastante diferença que a gente sabe que tem, mas qual que você... Sua preferência, assim, hoje? Você fala, pô, vou trabalhar no ônibus. Rodoviário ou urbano, suburbano? Qual que é o melhor? Hoje o rodoviário. Rodoviário é mais tranquilo. É mais tranquilo, o pessoal... Tipo, eles te atendem diferente. O tratamento é outro. Assim, pra nós, motorista... Passageiro? Passageiro. É o passageiro, Passageiro. Tá. Porque o urbano, ele pega uns passageiros mais ecléticos, né? É mais diferente do rodoviário. Senão que não pegue, mas pega. Mas o rodoviário, o bom é o sossego. Que você embarca, porque assim, ó, eu penso assim... Não tem para-para. Não tem para-para. Porque o urbano, você parou num ponto, você anda 200 metros, outro ponto. Aí andou 100 metros, outro ponto. É isso que, assim... que, às isso vezes, aí estressa o cara, estressa, né? Exato. E assim, você tratou bem o passageiro, você vai ter a melhor viagem. E tem que gostar. Se o cara não gostar, não vai pra frente. Não faz também. Não. Porque, às vezes, o cara, né, Frank... O cara que não sabe, o motorista urbano tem um fator muito bom do motorista urbano, que ele tá todo dia em casa. Sim. O rodoviário ele não tá, porque se você faz uma viagem longa, você chega na cidade lá, você tem que esperar aquela quantidade de horas, que é o descanso, né? Isso. Pra voltar no outro dia. Aí quando você chega na sua residência, domicílio, né? Isso. Você folga. Isso. Porque senão... Senão você não vai ficar exemplo, se você faz de São Paulo a Rio de Janeiro, um exemplo. Você mora em São Paulo, você não vai folgar no Rio de Janeiro, você vai folgar em São Paulo, então você vai folgar na volta. Isso, que é assim que funciona uma escala do rodoviário. E aí, o motorista que tá acostumado no urbano, tá todo dia em casa, ele não se acostuma. Não se adapta. Aí o do rodoviário que não tá todo dia em casa, ele também não quer, né? Isso, então, exatamente. Como você trabalhou nos dois, eu falei, vou fazer essa pergunta. É bacana. E o da Garcia tem uma linha que você sai de Londrina, você toca até aqui em São Paulo, você dorme, chega 4 horas da manhã, 4 e pouco da manhã, você dorme, você vai no outro dia pro Rio de Janeiro. Daí no outro dia você chega no Rio de Janeiro, dorme lá novamente e volta. Daí você troca em São Paulo e faz essas pontes. Sim. Só que assim, é um trabalho do urbano, é tranquilo, né? Que nem se o passageiro pegar confiança em você, que nem tem carros que tem câmera, né? Que a gente consegue ver o salão. Na época eu tava indo pra Campo Grande, a passageira com o neném no colo, ela confiava tanto na minha condição no caso, que ela sempre pegava, ela ficou em pé no meio do salão, sem segurar em nada, suçando o neném. Quando você vê esse tipo de passageiro nessa situação, fala, pô, eu coloco segurança pro passageiro, né? Sim. Então é assim... É um padrão de condução diferente, porque... E Não ainda tem mais preço. uma confiança de uma mãe. A mãe vai ficar com a criança ali no corredor do ônibus ali, fazendo a criança acalmar ou dormir, e você tocando. Vai embora. É esse tipo de condução. Quando você vê a situação,
não tem preço. E também tem aquela situação que você chega, que nem na época eu tinha 24 anos, que o passageiro falou assim, eu não vou com você. Muito novo. Porque tem muito não novo. Não confiou. Rapaz, daí eu olhei pra ela e falei assim, ó, senhora, felizmente, se ela não quiser ir, eu vou ter que seguir viagem. E realmente ela não foi. Só que daí eu cheguei na rodoviária, desembarquei o pessoal, ela chegou, daí tinha uma passageira falando, nossa, você pela idade que você tem, novinho, conduzir desse jeito, tá de parabéns. E ela chegou e falou, eu me equivoquei. Ela falou pra mim, eu me equivoquei. Eu falei, pois é, só não jogar o livro pela capa. Mas o rodoviário é a minha paixão. Hoje eu tô no ramo de combustível, né? Hoje eu sou instrutor na empresa de petróleo, na Small Distribuidora. E assim, falar sobre por que eu aceitei ser instrutor, né? No caso. E o ônibus, assim, é minha paixão. Só que hoje eu tô no ramo do petróleo e resolvi ser instrutor pelo fato de passar o que a gente passa na estrada, né? Porque o instrutor, no meu ponto de vista, é o quê? É ver o que a gente passa lá fora e trazer a melhor condição pro colaborador e um resultado para a empresa também, né? Esse é o meu ponto de vista. É essa vontade que eu tive para ser instrutor, né? Seria mais a humanização da parte da instrução, que não é só você dar o treinamento, ou ali aplicar a legislação, ou no seu caso, o manuseio do produto perigoso, do veículo, uma descarga e tal, porque assim, para quem não sabe do produto perigoso, o cara tem que ter ali na CNH um curso MOP, né? O famoso curso MOP, que é Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, que significa a sigla. Mas o que acontece? O cara também saber que ali tem uma pessoa que preza pelo patrimônio da empresa, que também tem família, que tem uma pessoa ali. Então essa parte humanizada é legal. E quando você sai de motorista muito tempo, já tem a experiência de estrada, de rodagem, e volta, aí faz um curso, se qualifica para ser instrutor, o atendimento é diferente, né? Você cria uma abordagem diferente. Né? Isso, totalmente diferente. Esse trampo de instrutor, você chegou a fazer em empresa de ônibus também? Fez em empresa de ônibus também? Eu fiz na aviação moto. Eu trabalhei um tempo ali e dali eu saí para entrar na Small, né? Conta um pouquinho da rotina de um instrutor numa empresa de petróleo, numa empresa de ônibus, né? Numa empresa de ônibus rodoviário. Porque assim, a gente já conversou aqui com o instrutor de empresa de urbano, até fretamento também, mas o cara do rodoviário, qual que é ali a chave ali? O que você fala pro cara? Qual que é a abordagem ali? Treinamento, tudo? Um termo do ônibus que eu vejo no ponto de vista é assim, primeira coisa que o instrutor tem que fazer com o colaborador é ver como que tá a vida particular dele. Primeira coisa. Um psicólogo ali, né? Você é um psicólogo dele. Tem que ver como que ele tá com a família dele, como que tá a vida dele normal, do vida ao trabalho, o que ele acha da empresa, o que ele tá sentindo, né? Você tem que ser o melhor amigo dele. Você tem que passar confiança para ele e você tem que mostrar para ele que você não tá ali para ferrar ninguém. Você tá ali para somar. Tá? Então, assim, no ramo do ônibus, eu vejo assim, você tem que ser o amigo do colaborador, você tem que passar a informação para ele por que a gente está fazendo aquela condução, por quê? Aquela condução econômica do veículo e da empresa, você trabalhando daquela forma vai extrair melhor resultado para a empresa, automaticamente você vai estar gerando lucro e vai estar podendo ter um veículo de trabalho melhor para trabalhar. E isso o motorista tem que entender. E aqui, qual que é a minha função ali como instrutor? Explicar para ele como é a forma de condução do veículo. Porque hoje nós estamos no mundo, que nem na parte da telemetria, tá? Se você não acompanhar o mercado hoje, a mudança, você fica para trás. Tecnologia, né? Novas tecnologias. Então, assim, as montadoras vêm com muita tecnologia embarcada. Sim. E aí não dá tempo do motorista aí, o motorista que está numa empresa há muito tempo, não dá tempo dele acompanhar. Que ele tá... E aí a figura do instrutor explicar tudo isso aí. Explicar tudo. Painel, funcionalidades do veículo. Isso. Muita dúvida que tem, às vezes, retarder. Isso, também. A telemetria, então, nem se fala. Aceleração, frenagem, tudo isso aí. Hoje a gente consegue acompanhar tudo do computador, né? Tudo à distância, né, no caso. Que nem hoje, a gente nem usa o freio de serviço, né? A gente sai de Presidente Prudente, vem para São Paulo sem pisar no freio de serviço. É só o retarder, só o freio motor. Que vai fazer o quê? Vai gerar menos desgaste de peças, manutenções. E a gente consegue acompanhar tudo na telemetria. Se ele deu freada brusca, se ele acelerou muito forte o carro, porque excesso de giro, né? Excesso de giro, tem que dar meio pedal, meio aceleração. E a gente tá para isso. Só que a gente faz o teórico lá dentro da sala e depois a gente sai na prática. Eu já gosto mais da prática. Porque ali na prática eu consigo ver tudo que ele tá errando. Tudo que você dá para falar, ó, você errou aqui, mas dá para melhorar aqui.
E ele fazendo isso automaticamente, a empresa tem que valorizar o profissional. Se ele valorizar o profissional, ele vai ter a maior economia do mundo, principalmente o ônibus rodoviário. O ônibus rodoviário, eu penso assim, alguns... Motorzão traseiro. Traseiro, entendeu? silencioso. É uns carros que tem uma força bruta. E muitos questionam o quê? Ah, se eu fizer média, não dá horário. Mas dá horário. Por quê? Não é que você tem que correr com o carro, você tem que saber aproveitar o carro. Se você saber aproveitar o carro, você vai estar trazendo segurança para o passageiro e para você. E dando resultado para a empresa, todos ganham. E a empresa valorizando o profissional, automaticamente ele vai em busca do resultado. Todo mundo fica feliz, Todo né, mundo Frank? fica feliz. E essa é a minha intenção. A parte do instrutor é o quê? Dar o resultado para a empresa e para o colaborador. Legal que você comentou aqui que não usa o freio de serviço. Freio de serviço, para quem não é leigo no assunto, freio de serviço é o freio de pele. É aquele que você aperta o pé, é chamado de freio de serviço. Não usa. Por que não usa? O que o Frank quer dizer não usa? É porque assim, você usa a inércia do carro, então você desacelera antes, então você já tem a prevenção. É uma direção preventiva. Então você já sabe que parou o trânsito ali, você já vem desacelerando. Aí você não precisa, né, chegar lá no carro ou no veículo à frente ou no trânsito ali e estancar no freio. Não precisa. Exato. Isso é direção preventiva, ela é econômica, ela é todas as nomenclaturas que a instrução usa, mas aí o cara faz uma viagem, não precisa usar o freio de serviço, então o cara faz como? Não. Tem como. O Frank tá falando aqui, a telemetria ensina, e ele falou, ele gosta de ir lá e mostrar pro cara, ó, não precisa. E outra, isso economiza uma coisa também, que não é só o combustível. Economiza também um dos grandes custos das empresas, que é o freio. Então, assim, economiza no combustível e freio também. Então, são duas economias, né? Isso, exatamente. E, assim, essa é a parte que a gente tem que passar pro motorista. A gente tem que trazer ele para nós também. Não é assim, a vida não é só cobrar, né? Não é cobrar. Mas mostrar qual que é a parte positiva dele trabalhar correto da condução do veículo. Porque uns falam, instrutor é puxar saco. Eles têm que quebrar esse paradigma. Sim. Né? Aí o instrutor tem que ser o amigo do motorista, o instrutor tem que ir lá mostrar como que é. Trabalhar em parceria. Trabalhar em parceria. E assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar o resultado, né? E tem motorista que fala, não dá resultado. Daí eu tenho que ir lá e mostrar que dá. E assim, é um grande paradigma. Até eu tenho vontade até de fazer condição econômica no ônibus, né? Eu tenho aluno que eu dei já treinamento para ele, para fazer média no veículo, não atrasou o horário. E assim, no ônibus tem muita coisa para crescer, muita situação para desenvolver. Só basta... a telemetria, é bom que que hoje você está no caminhão, na carreta, que eu vejo que a carreta, o caminhão já está mais avançado na telemetria do que até o ônibus. E assim, no ônibus urbano está chegando muito agora a telemetria, no rodoviário já tem... O rodoviário, comparado com o urbano, o rodoviário está avançado. Isso. Mas no urbano está chegando agora, aí tem o para-para, né? A gente que conhece o pessoal do segmento aí que eles estão implantando, tá dando bons resultados aí a telemetria. Mas assim, romper esse paradigma não é nem a telemetria ou o instrutor. O paradigma é o motorista. E aí eu não tô aqui falando que o motorista não quer ou ele deixa de querer. Cara, se você não ouvir para entender, você vai ouvir para debater, então o instrutor é isso, o instrutor é aquilo. Não, o cara tá trazendo uma nova maneira de conduzir. Porque assim, na época lá dos nossos avós, nossos pais, o cara ia pelo barulho. Ele não tinha aquele ponteirinho verde ali, condução econômica, o verdinho ali no botão do giro ali, do RPM, chame como quiser, mas é a mesma coisa. Não tinha. Não. Agora você andando no verde é bonitinho. Mas o cara ia no barulho, aí trocava a marcha no barulho, sabe? Os caras sabiam dirigir, tinha uma condução elegante. Mas mudou, são novos tempos. Então a gente tem que se... O cara que tá aí, eu acredito que talvez, tá? A sua dificuldade até mesmo hoje no caminhão seja a mesma. Porque os caras mais antigos são os caras que tem um paradigma do tamanho de uma carreta. Porque o cara, tô dirigindo assim faz não sei quantos anos, chega esse rapaz aí que quer me mudar. Não é, porque o caminhão mudou, é outra carreta. Então o cara não quer mudar você. É porque a tecnologia mudou e você precisa se adequar. Só isso. Sim, exato. E não custa, a gente aprende, pô. Você aprende com o seu filho, aprende com o meu. A gente aprende com os mais jovens também. Todo dia a gente aprende, né? Todo dia. Vamos aprender só com os mais velhos, vamos aprender com todo mundo. Sim. E tem muitos, assim, que são dos passados que a gente tava comentando, que eles não aceitam. Tem uns que não aceitam a opinião que a gente passa, que nem eu já ouvi. Hoje eu tenho 41 anos, mas eu trabalho desde os 18. Eu com 19 anos atrás, há 21 anos atrás,
Eu tava em Blumenau trabalhando com carro automático já. Articulado. Aquele Volvo B10M, o motor deitado. É os primeiros, É os né? primeiros. Primeiro. Então, assim, eu tenho uma bagagem. Que nem uma empresa me ligou falando assim pra mim. Ô, Frank, você anda com todos os motoristas? Eu falei, ando. Cara, mas você tem conhecimento? Eu falei, ó, a primeira coisa que um instrutor tem que ter. Qualquer instrutor, né? Conhecimento. Que nem na Esmal, onde eu trabalho, são 145 rotas. Eu conheço as 145 rotas. Eu sei cada subida, cada descida, eu sei cada trecho que Trecho dá. a trecho, é. Trecho a trecho. Eu tenho que saber isso aí. Eu tenho que saber qual a situação do caminhão. Se fosse um ônibus, eu tenho que saber a situação do carro. Eu tenho que saber como que é o motorista, como é a condução dele. Eu tenho que saber tudo que eu puder passar pra ele. Pra passar o correto. Porque se ele vai chegar aqui e falar, Frank, mas lá é pesado. Ah, não dá pra ir pra lá. Dá. Daí ele fala, então você mostra. Eu vou lá e mostro. Tem que ter a solução, Tem porque que ter assim, a solução. o cara já vem com um problema e com uma resistência. Isso. Aí quando você tem a solução e ajuda ele, ó, tá vendo como que dá? Isso aí é bom, cara, porque cria credibilidade no seu trampo. Sim. E aí você acaba rompendo essas barreiras. Porque Isso. o cara fala, não dá, não dá. Aí se você não dá, mas aí você também não vai lá mostrar pro cara que dá. Porque Exatamente. assim, os caras são descrentes. Ah, Sim. não dá, e aí ele leva como verdade aquele não dá. Então, é essa descrença do cara, principalmente do motorista, não dá. Não, como que o cara conseguiu? Então, assim, dá, e aí você precisa provar pro cara. Isso, tem Você que tem provar. que reafirmar pro cara, provar. Você tem que provar. E aí, eu acho bacana isso, porque assim, quando você valida o que você faz, acabou a conversa. Acabou a conversa. Você validou, ó, dá. É trecho de serra, é aclive, é declive. Isso. Ali não dá, eu não, que nem no ônibus. Se eu fizer a telemetria, eu não vou cumprir o horário. Dá. Dá. Dá porque você vai fazer a mesma coisa, Sim. mesma rota, é a mesma velocidade que você vai adquirir, você só vai de uma forma diferente de Sim. conduzir. Então, assim, nós conversamos até aqui nos bastidores, pô, você faz uma média diferente no seu carro, eu faço também uma média legal, mas por quê? Porque nem sempre você precisa acelerar. Sim. Ó, eu não sei você, cara, mas eu como instrutor, e eu aprendi também com outros instrutores, em descida, acelera carro. Pra que acelerar carro em descida? Pra quê? Tem Então necessidade. você já tá descendo. O carro já tá na velocidade, né? Da inércia. Questão Isso, física, gente. Exato. Pra que acelerar carro em descida? Não precisa. Não precisa. Primeiro que se acontecer qualquer imprevisto, você não vai conseguir frear. Fato. E segundo, porque se tiver engrenado, você já tá economizando tudo. Sim. Economizando tudo. Sim. Esse é o fato da condução. Você entendeu? Os caras... tem coisa que... Ah, mas pra quê? Não precisa. Pior que a gente que é instrutor, a gente faz até nosso carro mesmo. A gente não consegue. Então, ó, legal que você falou isso, porque assim, tem duas maneiras de dirigir. Sim. Certo e errado. Sim. Então não tem um meio termo. Ah, não, mas aqui eu jogo na banguela. Não, tá errado. Não, aqui eu faço diferente. Tá errado. Então, se você entender que tem duas maneiras de dirigir, jeito certo e jeito errado, faz o certo. Ah, mas o instrutor é chato. Cara, legal, porque ó, teve um episódio aqui, o cara passou pra motorista. Uhum. E ele tá com o instrutor, ele falou, pô, mano, eu ia dormir, o instrutor falando retrovisor. Porque é o seguinte, o cara dirigiu um carrinho pequeno. Foi pro ônibus, tem que olhar retrovisor o tempo todo, né, É Fred? os nossos olhos, né? O retrovisor é nossos O olhos. cara não tem visão. E um ônibus vamos pegar um ônibus aí de 9 metros, que é um micro-ônibus. Se o cara não olhar retrovisor, não conferir, amigão, comeu guia. Felizmente. Subiu Come na calçada, faixa. come faixa. Você tem que estar conferindo o tempo todo. Aí principalmente o urbano, né? O urbano perigoso, Tira as umas pessoas, finas, tira isso. fina de... No urbano, o cara entra nos lugarzinhos, né, bem complicado, né? Sim. Você trabalhou no urbano, você Sim. sabe. Tem muitos lugares complicados. Não foi projetado para entrar um ônibus lá, mas tem quem ir. Tem. Tem que ir. A linha passar lá, o povo precisa do atendimento, você tem que ir. Então, E o colaborador tem que estar apto para ter toda essa noção, né? Igual você falou, Cara, é bom. quando a gente for lá para frenagem, tem que ter persuasão. O motorista ele tem que ter a persuasão, ele tem que estar olhando aqui, mas ao mesmo tempo prestando atenção lá. Que nem a Scania, a Volvo, ela tem as telemetria que tem a pontuação, tá no painel ali. Mas quando você vai dar o treinamento de condução, automaticamente depois ele nem precisa ficar olhando pro painel. tecnologia Já lá, já te ensina. na Esmal, onde você tá hoje. Um abração pro pessoal da Esmal lá. Vão assistir aí. Um abraço aqui do Podbus 64. A gente fala de ônibus, fala de caminhão também. Já vem a Ana da Carreteira aqui, Marcinha, a Boiane, que é motorista da Scania Sim. aqui. Vocês estão com que tecnologia lá? Volvo e Scania? Da Volvo, Scania e DAF. Tem Volvo, Scania e DAF, né? É. Então, é uma coisa importante, porque a pergunta, porque assim, primeira coisa que você tem que estudar também, você tem que entender as 3 tecnologias. Rapaz do céu, você não tá entendendo. Na entrega Agora é técnica, você tem que Vai ver saber os dos 3. os três. E aí você tem que virar uma chave para cada um
e falar, pô, aqui é DAF. Aqui é DAF. Aí vou ali, aqui Volvo. é Scania. Opa, aí vou aqui, ali é Volvo. E agora? O que eu vou fazer? Pera aí. Tem que saber. Segurar. Vai. Tá gravando? Tá com 25 Saiu. minutos já. 25 já? Beleza. Então já vai terminar já. Ah, aqui mais uns 15 minutos. Né? Não tá carregando? Tá desligado, tem que mudar a fonte, galera. Eu vou pôr, não. Isso aí. É. Olha lá, pé de pantufa aí é o cara, mano. Vai lá. Pé de pantufa. Pé de pantufa vai pegar, hein? Vai pegar, já pegou Já o pé pegou, de né? pantufa. Já tem figurinha. Faz outra, viu, Simone? Que aquela lá não pegou, não. Tem que fazer uma. Faz uma verde com ônibus elétrico, que aí vai combinar. Teve um rapaz lá na empresa que ficou me zoando, não, pé de pantufa. Aí as meninas que estavam lá falaram assim, ele é o pé de pantufa e nós somos a pantufa. Olha, tá cheio de fã já. Ah, é amostradinho, você viu, né? Você viu, Simone? Mas agora eu ajusto. Não bateu 1000 visualizações ainda no episódio dele. Imagina quando bater 1000 lá. Ixi, Maria. Aí vai ter pantufete no Brasil inteiro. Pantufete. Pantufete. Tá que pariu. Olha. Você viu? É. Bebe, Vai. solteiro, você acha? Depois de uma budiwoso. Você é louco. Ele não bebe, não. E quem tá bebendo é o Alex. Ah. Não, mas é porque o Frank falou assim: depois de uma Budweiser, o rapaz solteiro. Ixi, Imagina. Não bebo. Quando eu dirijo, sou consciente. Ah, sei que nem eu. Eu também não bebo, não. Você bebe? Não. Ah, quem dirige direto igual nós não pode. Aí nem eu Dá falei, pra beber. eu tenho Dá pra medo da beber. pega, velho. Eu assim. Depois que a gente fez curso. Você fez curso de instrutor também, né? Fiz. Você sai já com uma Eu fiz lavagem. Eu fiz no Centesp. Eita. Era Centec, agora é Centesp, né? Mas aí tem aqui em São Paulo os mais fortes é o Centesp e o Cevat, que todo mundo fala. Famoso, que é lá pra São Paulo. Aham. Mas aqui em São Bernardo tem também. Tem em São Bernardo tem, em Santo André tem também. Ah, pega. Tem muito. Não, ali eu saí com a cabeça a 1000. Tem cara que vai também e não muda, né? É. Não, eu mudei O cara muito. não vira a chave. Nossa, eu peguei muito por causa do meu filho. Meu filho não sai sem cinto. Minha mulher decidiu que deixar final. Eu fiz o curso, quando eu fiz o curso, eu trabalhava com 5 caras, 5 fera, mano. Aí eu fiz o curso, mas eu já tava aprendendo com os caras antes de fazer o curso. Ah, O cara pegou um caminhão do patrão uma vez. Construtora, mano. Um caminhãozão lá que. E o ônibus. Os caras pegavam ônibus, pegavam o caminhão, andava assim dentro da firma que tentava dar tranco e não conseguia. Tanto os caras dirigiam bem, vamos tentar dar tranco, não conseguia. Parou Qual não, parte onde é que parou? eu não lembro mais. Não. Tá dando pro gasto, não? É, não, porque aí depois, como é gravado, aí edita depois. Eu não lembro onde eu parei, não, cara. Nós já É, tá eu trocando não ideia lembro. aqui ainda. Já era. Vai falando, velho. Não, acho que eles pararam na DAF. Uma coisa que você tá Ah, é. Era da as DAF. tecnologias boas aí, ó, tá vendo? Boa, boa. Pantufa tem a Pantufa é memória foda. boa, cara. Ah, ó. Pantufa monstro, tava nas tecnologias lá, isso foi dar. É, eu vou voltar das tecnologias, que é a entrega técnica. Beleza, cada pode uma voltar modelo. ali? Quem tá prestando atenção. É, ainda bem, ó. Depois vai assistir de novo ainda, que o bicho é monstro. Quando puder, você me fala, Ed. Vamos lá, pessoal? Já pode? Manda aí. Vamos. Vai. Então, aí você tem 3 tecnologias lá. Você tem Sim. DAF, Volvo e Scania. Isso. Pô, o instrutor tem que, antes de tudo, ele tem que conhecer as 3 tecnologias que você tem lá hoje, pra Isso. depois dar o treinamento pro cara. Porque a maneira de conduzir é outra. É totalmente diferente, totalmente diferente. Que nem no ônibus, né? Pegando um exemplo do ônibus. O ônibus, o cara tem um micro-ônibus, tem um mid-ônibus, tem um padrão, tem o 15 metros, tem um articulado. Cada um é uma maneira. Ó, um 15 metros, o Scania, trocado, que é um K270, hoje é um K310 até, que ele tem o direcional, até no rodoviário tem aquele direcional. Sim, O cara não pode estar parado aqui perto do meio-fio e já estercer tudo. Porque Não. se ele virar tudo, se ele girar tudo o volante, se ele meter um. Quebra a manga, rala. Quebra a manga e isso. E aí o que acontece? Sobe na calçada, leva poste, leva tudo. Vai dar... Tem que virar a chave, né? Tem, Como tem que que você virar a faz hoje ali no caminhão já? Pá, hoje já teve hora que deu bug, viu? Teve hora de eu tá num- subir no caminhão e falar, peraí, qual caminhão que eu tô?
Já teve hora, porque o DAF, o estacionado dele é aqui embaixo, eu já caçar aqui o do Scania, o Volvo é no botão. É assim, cada veículo daquele é uma forma de condução. O Scania tem a faixa de torque dele de RPM a 800, a RPM já te está entregando torque. Né? O Volvo ele começa no 900 ali e vai até 1300, 1450, dependendo do cavalo que tem. O DAF, ele trabalha de 800 RPM a 1050, 1100, ele tá injetando 50% de combustível na injeção. Então, se você trabalhar de 800 a 1050 de torque, de RPM, você vai ter a melhor economia do DAF. Passou disso, você vai entregar 100%. Então, onde que você vai usar acima de 1100 RPM? Subida. Que é onde você precisar do motor, é onde que vai te entregar que vai conseguir chegar até no 480. Que é maior força, subida, maior força e menor velocidade. Exatamente. E o Volvo não tem isso. O Volvo, a condição dele, estiver descendo, antes de terminar a descida, você já pega ele, meio pedal para ele subir mais rápido. O Scania, você tem que deixar e descer. Por exemplo, se está a 80 por hora, você tem que deixar descer a 79 para retomar a aceleração dele. Tem uma pesquisa que foi feita aí, tem um amigo meu que a gente estudou junto, ele trabalhava na Toyota, não sei se ele está lá ainda, que o brasileiro ele quer potência, ele não gosta de carro 1000, tal, mas para quê? Não, mas porque na subida o carro dá uma... Então aí o brasileiro não sabia que era potência, que era torque. Se ele quer na subida ter um gásinho, precisa de torque. Aí começaram a mudar. Falei, pô, então não é isso que eles querem. Aí começaram a fazer, tanto que essa montadora, a Toyota, ela não tem veículo 1.0. É 1.3. Ela parte do 1.3. Por conta disso. Sim. Por conta de ter o torque. Porque assim, o 1.0 ele não vai ter o torque na subida. É ali, dependendo do lugar, vai ter que pôr a primeirinha mesmo. Tal. Tem que ir na toadinha dele. Se tiver com 4 pessoas, então a primeirinha... Verdade. Esgoelando. Verdade. Mas aí eles pegaram essa pesquisa e meteram 1.3. Então eles queriam aposentar um 1000, mas não conseguiram. Por isso que eles só tem 1.3. E tem um colaborador nosso lá da Esmal, o Joãozinho. O famoso Joãozinho, um abraço pro Joãozinho. Ele é... O senhor tem mais de 60 anos. Ele falou, Frank, eles chamam de selfie, né? Ô Frank, você tem que andar comigo, amiguinho. Eu falei, eu tenho que andar com você. Ah, pai, eu quero fazer média nesse Scania. É o P360 que ele tem. Não, vamos andar. Só que como ele é um senhor, a gente tem que ter um ponto de vista diferente. A gente tem que pegar um trecho mais longo, porque é mais difícil de entrar na cabeça dele de entender. Tanto é que na primeira pegada ele já pegou, já encheu no pé pra subir. Eu falei, não é assim. Eu falei, mas o antigo falava que era pra me encher o pé. Quanto mais rápido subir, melhor. Eu falei, não. Tem momentos e momentos. Tem subida curta, você já pega ele sempre meio pedal. Não existe encher turbina. Se encher turbina, você vai estar gerando mais custo, mais despesa do diesel. Ele pegou e fomos, no sentido Paulínia. Rapaz do céu, você vai entender. O rapaz chegou lá com 4,30 de média vazio e voltamos com 2,80, carregando 38 toneladas. Daí ele falou, poxa, eu precisava ter andado com você antes. E hoje ele, todo mês, sobra 50 litros, 100 litros. E faz a condição da econômica. E o prazer do instrutor é isso. E como que é? Aí você falando nisso agora, como que é lá? Sobrou 50 litros, sobrou 60. Em cima dessa sobra, mensal, dá as premiações. Damos as premiações. Porque, assim, até eu sou totalmente a favor disso. Todas as empresas, tanto ônibus e caminhões. Motivacional, né? Porque se você motivar, ele vai te trazer retorno. E como que nós trabalhamos lá hoje? Hoje lá é porcentagem. Por exemplo, um exemplo, tá? O veículo atingiu 100 mil de faturamento do caminhão. Se você não der pico de velocidade, que a gente trabalha na lei trabalhista e lei de condução. Se você não der pico de velocidade, se você atingir o faturamento do caminhão e você fizer média, a gente paga 1,25% do faturamento do caminhão pro motorista. Automaticamente o motorista vai querer fazer média. E eu falo o que para ele? Se você trabalhar dessa forma, você vai estar cuidando do veículo. Porque você não vai estar ajudando o veículo, você vai estar ganhando e a empresa vai estar ganhando. Agora, se a empresa falar assim, é só seu salário, meu amigo, o motorista ele é movido a motivacional. E assim, como eu vim desse ramo de motorista, hoje eu sou motorista e instrutor. De vez em quando eu saio fazer viagem de vez em quando, e eu ando mais com os motoristas. Então eu já sei o que eles precisam, eu sei a necessidade, porque quem move o Brasil é o motorista. Se não fosse eles, nós não tinha nada aqui. Não chega nada. Eu sou totalmente a favor deles. A gente tem que cuidar deles. A gente tem que lapidar eles. Não é só chegar e falar, você não fez isso aí direito. Não. Miguel, só no chicote não vai, né? Só no chicote não vai. Você tem que chegar e falar, é assim, Miguel. Tá, falou a primeira, segunda, 10 não deu a terceira, infelizmente eu não vou ter que fazer. Mas saber falar, saber tratar. Porque, português, cara, né? O motorista não é lixo, cara.
O motorista é um profissional que tá ali deixando a família dele de lado para poder cobrir as necessidades do ser humano. Quantos motoristas ficam 30 dias fora, dele, o ônibus fica um dia sim, um dia não, ou às vezes até 2 dias fora, para poder levar aquela família. Que nem eu falo pros colegas de rodoviário, que eu tenho muitos colegas do ônibus rodoviário ainda. Eu falo pra eles, a carga mais cara do mundo é o ônibus. É do ônibus. Então, não tem preço, cara. Não tem. O cara der um acidente ali, alguma coisa, aquela vida não tem preço, cara. Então você tem que zelar pela aquele ser humano. E alguns falam assim, qual que é a vida mais valiosa dentro do ônibus? Uns falam, é do motorista. Eu já não penso assim. Porque se o motorista do ônibus tá ali para conduzir todas aquelas vidas que nem família deles praticamente na teórica, não é? Ele tá ali para quê? Para proteger a vida deles, para levar, chegar até o final. Então, para ele, pro motorista, a vida mais valiosa é do passageiro. Se acontecer alguma coisa com eles, vai acontecer o quê? Vai ferrar com a vida dele. Então, meu ponto de vista hoje é assim. Então, eu tento ser amigo dele. Eu sou amigo dele, que vem na veia, né? E assim, do ônibus esse ponto de vista que eu tenho a gente conversou um pouco aí, né, no WhatsApp, antes de você até gravar e tal. Você contou pra mim uma situação, né? E aí a gente ficou trocando ideia ali no WhatsApp, de uma situação que aconteceu com você. E aí, assim, como você é um seguidor do canal e assiste a gente aqui, você já conhece a abordagem, Sim. Mas conta um pouco do que aconteceu com você no ônibus, numa situação aí que você me falou, que até aborda isso, né? Que Sim. é o motorista, um ônibus com várias pessoas, Sim. que é uma carga imensurável, que alguém tá esperando essa pessoa chegar lá, Isso. ou essa pessoa voltar para casa e tal, com segurança, e do jeito que ela saiu, né? Sim, do mesmo sim. jeito que ela saiu. Ela saiu perfeita, voltar perfeita. E Exato. tem uma história boa para contar numa viagem. Passei em tal lugar, nossa. As crianças gostam, né? Quando vê os animais ali, vê o cavalo, viu o boizinho, viu a vaquinha. Criança ama isso daí. E vê o sol nascer ou o sol se pôr. Mas conta aí um pouquinho aí, cara, que você é um cara, uma vibe boa, uma energia boa. Eu tenho certeza que você vai conseguir contar isso aí, aquele lado positivo. O que você tirou de lição? Mas conta um pouquinho aí pra nós. De lição, assim, da parte do ônibus, no caso, Sim, né? Cara, é vida, cara. É amor. Você tem que ter amor no que faz, né? Teve aquela situação que eu comentei com você. Pode contar um pouquinho Pode aí. contar um pouco? Pode. Isso é motivacional. Assim, eu não gosto de falar muito que até embarga, velho. Sim. Porque, assim, foi uma linha que eu tava esperando de Campo Grande pra São Paulo. 7h15, horário de sair de Prudente, né? 7h15 da manhã? Da noite. Da noite, 19h15. 19h15. Beleza. O horário de previsão aqui era 2h10 da manhã. Daí eu vim, só que assim, o motorista que passou pra mim, eu não vou citar o nome, tá? O motorista que passou pra mim falou, Franklin, o carro tá ruim de freio. Aí eu comentei com o mecânico lá, ele olhou, Franklin, o carro tá normal, só toma cuidado. Só que quando ele falou, não, cuidado, eu já fiquei meio atento, né? Daí ele falou, vai com cuidado, qualquer coisa você segura antes. Eu falei, cara, mas não é assim. Mas aí entra a parte do motorista, que muitos lá fora não vê. A gente é empregado. O motorista tem medo de ser mandado embora, é medo de ficar sem serviço. Eu fui. E toda a viagem minha, que nem o Júnior, que ele cuida da garagem da aviação moto, ele tava comigo nessa viagem, grande abraço pra ele. Eu parei no Maristela, eu não sou de encher a barriga, de comer, porque esse aí é o famoso jacaré que a gente fala, né, da jacaré. Então a gente costuma fazer o quê? Pega um amendoim, a gente pega lá, come um misto, pra não encher a barriga, pra não dar sono, né, no carro, porque todo acidente, o pessoal, a maioria fala, é sono. E não é. E hoje, graças a Deus, tô aqui pra contar. Então, nesse dia eu fiz o quê? Eu pedi um lanche, que lá na empresa tinha um rapaz que era meio deficiente. É deficiente. Eu sempre levava um lanchinho pra ele, a Coca. Eu peguei, coloquei no saquinho e peguei uma água com gás em Guaraviton. E vim. Só que chegando ali em Sorocaba, eu fui abrir a água com gás e mandei pra dentro. Quando eu voltei de volta e fechei e guardei, eu olhei pra frente, o caminhão de Vicosa, que a gente fala, Vicosa que é mandioca, né? Que aqui de Sorocaba dá muito. Mandioca, tijolo. E eles andam o quê? 20 por hora. 20, 30 por hora. E nós ali na Não dá pra passar disso, Não dá, né? E a gente anda 90, 80, 90, mas é mais 90 ali que é o limite do carro. Eu tava 90 nessa época. Ele do nada, cara, e o acidente assim, é muito rápido. Ele do nada ele entrou. No que ele entrou, qual que é o lado do motorista na hora? É tirar. O que eu fiz? Eu tirei o pé do acelerador e juntei no freio. Olhei pro lado, tinha um carro, voltei. Só que o freio parecia que tinha acelerado o carro. E o carro não segurou. Daí fui e peguei ele de quina. Minha sorte é que eu peguei ele de quina. Que ele pegou de quina, eu já apaguei, né? Eu já apaguei ali.
Daí eu acordei, não tinha nada na minha frente, mas tava toda a ferragem em cima de mim. O volante do ônibus, pra quem não sabe, é um cano assim, ó. Pouquinho é uma coisa melhor, mas é esse cano. Ele quebrou e entrou dentro da costela. Aí fraturando minhas 3 costelas. E o ônibus, muitos aí não sabem, mas o ônibus ele é feito de chapa, né? É poucas ferragens que tem nele. E na frente do ônibus é tudo fibra e um ferro. Esse ferro no meio quebrou, entrou na minha coxa e outro entrou na rótula do joelho. Ali eu fiquei preso ali. Já há quanto tempo tem isso aí? Isso aí foi em 2017. Ah, sei. 2017. Quase 8 anos já. Quase 8 anos já. E daí eu fiquei preso ali, só que eu apaguei. Daí eu acordei, o Júnior que tava com nós, ele foi na porta e falou, Franklin, calma que eu vi tudo e tal. Falei, cara, mas o que aconteceu? E até então eu perdi o sentido. Só lembrava daquele, esses momentos são os que eu lembro. E daí eu senti aquele sangue escorrendo. Eu falei, caramba, cara, e desmaiei. Daí acordei de novo, o cara puxando minha perna. Rapaz, não mexe na minha perna não. Não mexe na perna não. Mexe nessa aqui, ó, que tá soltinha. Aquela, né? Daí ele pegou, falou, calma, motor. Daí quando eu puxei a orelha vinha aqui na frente. Falei, meu Deus, paguei de novo. Sabe aqueles caras frouxos, ver sangue. Daí, depois eu acordei, eu tava em cima da maca. Me jogaram uma manta térmica, que eu tava entrando com hipotermia, né? Daí eu entrei em estado de coma, né? Daí aqui essa cabeça minha, aqui tem um vidro atrás, né? Do G7. Ele estourou, pegou aqui e abriu a tampa. Então ali eu fiquei em coma uns dias. Acordei do coma. Daí que foram me costurar, porque até então eles não podem saturar nada, né? Fiquei com aquele rombo na perna. E fiquei aí mais 4 meses me recuperando. Daí tive que fazer fisioterapia. Daí eu voltei a trabalhar com ônibus. Daí botaram a fazer a Uberlândia. Assim, mas foi nasci de novo, né? Nasci de novo. Bacana que você tá aqui. Porque assim, a parte boa, de até tocar no assunto que a gente tinha conversado antes, é que você tá contando essa experiência aqui hoje. Que eu até falei pra você, pô, isso aí é motivacional, porque assim, não foi um erro seu. Não foi uma coisa que poderia ser evitado ou não. Aconteceu e assim, graças a Deus que você tá contando hoje aqui. E aí você voltou pro ônibus. Hoje você tá no caminhão, no instrutor com os motoristas de caminhão. Mas o que é legal é que você tá podendo falar aqui. Porque assim, infelizmente, o trânsito, acontece muita coisa ruim e nem todo mundo tem a oportunidade de falar. Então, como você está tendo a oportunidade de falar, que a gente já até ouviu aqui de outros participantes, quando a gente coloca as pessoas para falar aqui, que a gente coloca na frente do microfone, na câmera, e vai para o YouTube, fica registrado para sempre ali, a gente está dando voz para as pessoas, está dando oportunidade de falar. Então, legal, porque assim, isso aí te ajuda em tudo hoje, porque é motivacional. Você pode falar assim, pô, cara, não era nem para mim estar aqui, porque aconteceu isso comigo. Ó, você tá reclamando da sua vida, cara, mas ó, o que eu passei aqui, ó, o que eu tô fazendo. Não era nem pra mim estar aqui, era pra mim ter deixado mulher com criança, minha família chorando, mas eu tô aqui. Então, né, é motivacional. Você dá aquele gás pro cara, pô, tá vendo? Outra, eu tava na condução, eu tava fazendo uma condução segura. Sim. Porque se eu tivesse andando muito, que nem dos passageiros, só teve uma senhora que ela tava deitada, e a gente faz a gente dá aquela apresentação. Né? E aquela senhora, ela tava sem cinto. Ela deitou. Daí, quando a senhora só se fraturou, porque ela rolou. Entendi. O resto, pessoal, tá tudo ali, graças a Deus. Importante, porque assim, ó, quando o motorista do rodoviário lá, do turismo, fretamento, quando ele faz a apresentação, então quando você lê lá que precisa usar o cinto no ônibus, fretamento, rodoviário, turismo, é porque assim, o cinto salva a vida. Então assim, só uma pessoa... Quantos passageiros tinha no carro? Tinha 19. 19 passageiros no carro, só uma pessoa das 19 que dormiu e ali tirou o cinto e tal, quis relaxar, só ela se machucou. Então, assim, e você, né, que teve uma contusão ali. Mas então, assim, ó, 19 passageiros, com motorista 20. Então, assim, se você olhar, o cinto de segurança, né, protegeu muita gente. E protegeu você também, que você tava com cinto. Eu tava com cinto. Porque você imagina, você sem cinto, você ia ser arremessado pra fora. Né? Você ia ser arremessado pra fora e só Deus sabe o que ia acontecer. Exatamente. Mas legal, Frank, cara, você tem bastante história pra contar. Você é um cara que já rodou aí várias empresas do Brasil, porque você saiu da sua cidade ali, foi pra região sul, depois rodou aí o interior. Hoje você tá trabalhando em Presidente Prudente, que é como você me falou,
Um abraço pro meu amigo Gilson Rogério Apolinário, lá de Martinópolis, né? Que é do sim, lado bacana. ali da Do lado da cidade. Presidente ali. Prudente. Eu falei pra você que eu sou do interior também, mas eu não morei lá, nunca vivi lá, não. Já trabalhei no interior, né? Sim. Não lá onde eu nasci, mas trabalhei em outras cidades do interior, mas pra lá eu não fui, não. Só nasci, meu pai já me trouxe bebê pra cá. Então eu me considero mais aqui do ABC mesmo, Do Santo que André. Eu considero minha cidade Santo André, do Sim. que Birigui. Mas tem bastante parente de Birigui lá. Um beijão, todo mundo assiste o canal lá. Um beijão pro povo de Birigui lá, minha tia Leite, que tá sempre curtindo. Minha tia Sueli também, beijo pra minhas tias lá. Cara, a gente tá chegando ao final da viagem aqui. É uma viagem rodoviária, ou é uma entrega de petróleo, ou é uma viagem de urbana, que ela é um pouquinho mais longa. Estamos chegando ali perto do ponto final. Você quer deixar um abraço aí, um salve pra família? Usa essa câmera aqui. Sim. Fala aí pra esposa, pra filhinha, que eu vi lá que você posta, pra os sobrinhos, pra quem que você quiser mandar. Use essa câmera aqui, deixa seu recado aí que nós estamos chegando no final. Bom, um beijo pra minha esposa, pro meu filhote. Fala o nome aí, Ixi, esposa. senão dá, É. né? A Thaís, minha esposa Thaís. Meu filho, o Heitor, o famoso Pingolinha, que é arteiro pra caramba. Não para? Não para. Você viu? Pingolinha, velho, É o cara, Pingolinha, é. É o cara. É o cara. E assim, dizer pra eles que hoje o que eu faço mais, a gente sempre faz, né? É mais por eles, né? Eu sou muito feliz e agradeço a Deus por ter a família que eu tenho hoje. Amém. E eu amo vocês e abraço pra todos os colegas de trabalho, da Esmal, de outras empresas, enfim, a todos Quem que eu tá no conheço. trecho aí, né? Quem tá no trecho, rapaziada, cuidado no trânsito. Pense, e famílias também, né? Quando vê o seu marido saindo de casa pra trabalhar, pense que ele tá saindo lá pra trabalhar, levar o sustento da sua casa, que ele ama a família, não tá saindo lá pra brincar. É. Então valorize o profissional que tá saindo. É. Isso aí. Beleza. Então, ó, vou deixar um abraço aqui pra todo mundo lá da Esmal, né? E obrigado aqui pelo Frank. Tudo certo. Tá, tamo já. Tem que fazer o quê? Ó, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pessoal lá de Presidente Prudente, ó, se Bom. Presidente Prudente, terra do Tiaguinho lá, né, do É. pagode. Tiaguinho, se a metade dos seguidores do Tiaguinho se inscrever no canal aqui, Tá você é louco. top, tá top. Aí eu Se só vou, inscreve, ficar se inscreve. só vou ficar nos pagodes dele, que eu não vou mais querer trabalhar, não. Aí, um abração aí pro pessoal do Presidente Prudente. Obrigado, Frank, por ter vindo. Obrigado Pessoal a da você ter Esmal. convidado. Cara aí que tem um potencial instrutor de telemetria. Apareceu aqui com a gente, estamos conectados e estamos juntos e misturados sempre. E vamos deixar um abraço ali. E até a próxima, então. Obrigado. Palmas. Bora.